Aqui a gente tem os três comandos de manipulação de banco de dados, que são os comandos de inserção, de remoção e de update. Tá? Um é o insert, o outro é o update, o outro é o delete. Quando a gente vai fazer um insert, a gente pode passar a lista de atributos e a gente pode também omitir essa lista de atributos. Nesse caso aqui, a gente está fazendo insira, insert into, tabela employee, values e diz quais são os valores que a gente quer inserir. Veja que a gente não especificou aqui, ó, a lista de atributos A1, A2, A3, A4. Se a gente não especifica, a gente tem que fazer as inserções aqui dos valores na mesma ordem do create table, ok? Mas se a gente especifica, a gente deve colocar, na verdade, os valores aqui embaixo na mesma ordem que a gente especificou em cima. Isso é útil a gente especificar quando a gente, por exemplo, não quer inserir valores em todas as colunas. Porque note que você pode ter 100 colunas em uma tabela e elas não serem not null, ou seja, elas aceitarem valor null. Então você quer inserir só o ID, o nome e o endereço de um funcionário e deixar o resto null. Então você vai colocar employee, aí você vai especificar aqui ID, o name, por exemplo, e o endereço aqui. Aí você vai fechar o parêntese aqui. Não vai ter isso. E nos valores você vai colocar somente values, aí vai abrir parênteses e vai colocar esses valores para esses três atributos, fecha parênteses. Okay? Então você tem essa flexibilidade no comando de inserção. Aqui a gente tem um exemplo de como a gente pode estar inserindo em uma tabela a partir de uma consulta feita em outra tabela ou em outras tabelas. Tá? Nesse caso aqui específico, a gente tem uma consulta realizada envolvendo três tabelas, a tabela Project, a tabela Workzone e a tabela Employee, mas poderia ser uma única tabela. E a gente está fazendo uma inserção nessa tabela Workzone Info. Ela não está no esquema original, então a gente vai supor aqui que a gente rodou um comando create table, criou isso aqui, criou essa tabela, ela tem essas três colunas, pode ter outras também, não tem problema. Portanto que elas não tem restrição para inserção de valores nulos. E aí a gente estaria inserindo aqui nessas três colunas o que a gente está projetando nesse resultado aqui dessa consulta. Então, vocês não precisam entrar em detalhes sobre a semântica da consulta, mas só para entender que a gente pode fazer uma consulta e o resultado dela é jogado numa outra tabela. A gente tem essa flexibilidade aí. Quando a gente faz uma inserção, os tipos são verificados automaticamente. Ou seja, se a gente tem uma tabela que um campo ID é inteiro e a gente tenta inserir uma coisa que não é inteiro ou que é um decimal ou é um string, ou seja lá o que for, o SGBD vai fazer essa validação e se o tipo for incompatível, ele vai lançar uma exceção e não vai deixar a inserção ser realizada. E vai verificar também todas as restrições de integridade automaticamente, ou seja, vai verificar restrição de unique, verificar os checks, verificar as chaves estrangeiras. Então, todas essas verificações de integridade são realizadas na hora que a gente dispara um comando insert. Aqui a gente tem um exemplo de como a gente pode criar uma tabela copiando o esquema e dados de outras tabelas. Por exemplo, a gente tem aqui o create table, a gente diz o nome da tabela, ela seria D5emps, ou seja, seriam, por exemplo, os funcionários do departamento 5. E a gente diz que o esquema vai ser copiado da tabela employee e aqui os dados vão vir desse select aqui. E aí a gente vai querer que venha todas as colunas, através desse asterisco, vão vir todas as colunas dessa tabela employee, mas filtrando apenas os funcionários do departamento 5. Essa sintaxe varia um pouco em algumas implementações, não necessariamente usando esse like, às vezes tem algumas variações. No Postgres, por exemplo, você faz um create table as select e aí você dispara o resto do comando. Então, tem algumas variações, mas o que importa é que tem essa possibilidade de fazer esse tipo de coisa e aí quando você estiver lidando com um certo SGBD, você vai ver como é que é a sintaxe que ele adota se ele não suportar essa linguagem, essa sintaxe do padrão SQL. A gente tem aqui
o comando de remoção, que é o comando delete, tá? A gente pode utilizar ele junto de uma cláusula where, onde a gente vai especificar quais são as tuplas que a gente quer remover através de uma condição. Por exemplo, eu quero remover todos os funcionários do departamento 5. Então, de forma similar ao que a gente fez, o que a gente usa no comando select, quando a gente quer fazer uma consulta, a gente usa aqui no delete. Ou seja, a gente vai especificar que apenas os funcionários do departamento 5 vão ser removidos. Tá? O que é importante notar é que todas as vezes que a gente dispara um comando delete, as restrições de integridade referencial elas são verificadas, ou seja, se a gente está removendo uma tupla da tabela departamento, aí vai ter os funcionários que estão ligados a esse departamento. E aí a gente vai querer saber o que é que a gente tem que fazer com esses funcionários. Se é fazer uma cascata, ou seja, remover os funcionários também, se é para setar null, se é para setar um valor padrão, como a gente viu anteriormente. Tá? Então, todas as vezes que a gente dispara um comando delete, essas restrições elas são verificadas automaticamente pelo SGBD. Aqui estão alguns exemplos de uso do comando delete. Então, a gente vai deletar aqui os funcionários onde o último nome é Brown. Aqui a gente vai especificar um determinado SSN de um funcionário que ele vai ser removido. Essa daqui a gente sabe que isso é uma chave primária, então só vai ser removido no máximo um funcionário quando achar essa chave primária aqui. Agora aqui a gente pode estar removendo mais de um, né? Note que a gente pode ter mais de um com sobrenome Brown, a gente não tem nenhuma restrição específica para isso. Aqui também a gente pode estar removendo vários funcionários, porque a gente está querendo todos aqueles que são do departamento número 5. E aqui a gente não especifica nada, ou seja, todos os funcionários são removidos. Ok? Aqui a gente tem o comando de atualização de dados. A gente também usa essa cláusula where quando a gente quer selecionar apenas um subconjunto das tuplas que a gente quer que tenha impacto nesse update. Por exemplo, eu quero aumentar o salário apenas dos funcionários que são do departamento 5. Então a gente pode, da mesma forma como a gente faz no select e a gente faz no delete, a gente pode fazer aqui no update também. E é importante notar que aqui, quando a gente faz um update, a gente também verifica, né, todas essas restrições de integridade. A gente pode estar atualizando um valor que esteja fora de uma faixa de valores definidos em um check. A gente pode estar alterando um valor que vai causar uma duplicação em uma coluna que é unique. A gente pode estar violando uma chave estrangeira. Enfim, todas essas restrições de integridade são automaticamente verificadas pelo SGBD. Aqui a gente tem alguns exemplos de como a gente pode estar fazendo essas atualizações de dados no SGBD. Aqui a gente diz qual é a tabela onde a gente quer fazer o update. Aqui esse set, depois desse set a gente vai especificar quais são os atributos que vão ser impactados e qual é o novo valor que ele vai receber. Aqui ó, a localização vai mudar para essa string aqui, esse número de departamento vai mudar para esse valor aqui, e as tuplas que vão ser afetadas são aquelas onde essa coluna p-number aqui é igual a 10, certo? E nesse outro exemplo a gente vai estar atualizando essa tabela de funcionários e fazendo um reajuste no salário de 10%, a gente está multiplicando o salário por 1.1 apenas para aqueles do departamento número 5.